Das modalidades e processos de votação art. 184. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, e secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas. Parágrafo único. Assentado, previamente, pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo. Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. Primeiro havendo votação divergente, o presidente consultará o plenário se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. Segundo nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela mesa antes de ouvido o plenário sobre eventual pedido de verificação. Terceiro, se 6/100 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal. Terceiro, o apoiamento de líderes destinado à composição do quórum referido no terceiro deste artigo deverá ser manifestado em cada votação, vedados o apoiamento prévio e os acordos de apoiamento recíproco entre as bancadas. Quarto, havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso de 1 hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação por deliberação do plenário, a requerimento de 1/10 dos deputados, ou de líderes que representem esse número. Sexto, o requerimento de quebra do interstício a que se refere o quarto deste artigo será oral e somente poderá ser apresentado à mesa após a proclamação do resultado da votação simbólica que se pretenda verificar. Sétimo, o requerimento referido no sexto deste artigo será submetido à votação pelo processo simbólico, obrigatoriamente, sem encaminhamento de votação e sem orientação de bancada. Art. 186. O processo nominal será utilizado, e, nos casos em que seja exigido quórum especial de votação, segunda, quando se mostrar necessário desde logo, a juízo do presidente, ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado. Terceira, quando houver pedido de verificação de votação, respeitado o que prescreve o quarto do artigo anterior. Quarta, nos demais casos expressos neste regimento. Primeiro, o requerimento verbal não admitirá votação nominal. Segundo, quando algum deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição ou para as que lhe forem acessórias. Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela mesa para sua utilização. Primeiro concluída a votação, encaminhar-se-á à mesa a respectiva listagem, que conterá os seguintes registros, e, data e hora em que se processou a votação. Segunda, a matéria objeto da votação. Terceira, o nome de quem presidiu a votação. Quarta, os nomes dos líderes em exercício presentes à votação. V. O resultado da votação. Sexta, os nomes dos deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram. Segundo, a listagem de votação será publicada juntamente com a ata da sessão. Terceiro, só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria. Quarto, quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os arts. 217. Quarta, autorização de processo contra o PR e os ministros de Estado e 218. Oitavo processo nos crimes de responsabilidade PR e ministros. A votação nominal será feita pela chamada dos deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa, observando-se que, arts. 217. Quarta, e 218. Oitavo, e, os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos secretários. Segunda, os deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação. Terceira, as abstenções serão também anotadas pelo secretário. Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes casos, e, deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de deputado, nas condições previstas no 8º do artigo
53 da Constituição Federal, art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Oitavo, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Segunda, por decisão do plenário, a requerimento de 1/10 dos membros da casa ou de líderes que representem este número, formulado antes de iniciada a ordem do dia. Terceira, para eleição do presidente e de mais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidentes de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas demais eleições. Quarta, no caso de pronunciamento sobre a perda de mandato de deputado ou suspensão das imunidades constitucionais dos membros da Casa durante o estado de sítio. Primeiro, a votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula, impressa ou datilografada, recolhida em urna à vista do plenário, quando o sistema eletrônico de votação não estiver funcionando. Segundo, não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto, e, recursos sobre questão de ordem. Segunda, projeto de lei periódica. Terceira, proposição que vise a alteração de legislação codificada ou disponha sobre leis tributárias em geral, concessão de favores, privilégios ou isenções e qualquer das matérias compreendidas nos incisos I, segunda, quarta, sexta, sétima, x, 12 e 17 do artigo 21 e incisos quarta, sétima, x, 12 e 15 do artigo 22 da Constituição Federal. Segundo, não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto art. 21. Compete à União, art. 188. Segundo, não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto, e manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Segunda, declarar a guerra e celebrar a paz. Quarta, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Sexta, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Sétima, emitir moeda, x, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a. os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, b. os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 17. Conceder anistia, art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Segundo, não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto. Quarta, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Sétima, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. X, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Segundo, não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto. Quarta, autorização para instauração de processo, nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade, contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. V. Deliberação sobre a decretação de perda de mandato nas hipóteses dos incisos I, segunda e sexta do artigo 55 da Constituição Federal. Art. 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, e, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segunda,
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.